Olá, gente. Eu quero falar uma palavrinha para vocês a respeito de tudo isso que está acontecendo. Sei que tem muitas pessoas com muito medo, tanto medo desse vírus, que eu sei que não é nada besta, né? É uma coisa séria, eu sei que é. Mas tem pessoas que estão até se suicidando com medo. E eu quero dizer para vocês que não temos. Jesus disse em Josué 1:9: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te sustento e te ajudo com minha destra fiel. Não se atemorize, não vá fugir da vida por conta disso. Essa tempestade vai passar. E Deus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Eles 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Não seja fraco nesse momento, porque Deus te fortalece. Se achegue a Deus, dobre os joelhos, vamos orar para que Deus nos proteja. Deus nos livre dessa praga, dessa enfermidade incurável que é sinais do final dos tempos, com certeza é. E não é de hoje que tem essas enfermidades acontecendo, incuráveis. E elas são sinais da volta de Cristo, que Cristo está bem pertinho de voltar, gente. Isso é certeza. Está lá escrito em Mateus 24, você pode ler, mas fala no verso 30 que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não vamos desistir de Deus por conta dessas tribulações, dessas aflições, dessas dores, sofrimento, enfermidades. Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada. Então não vamos desistir da vida, não vamos desistir de ter fé, vamos confiar em Deus. Sei que é muito difícil. Se você pode dizer assim, mas se você tivesse contaminado com esse vírus, você não estaria desse jeito, falando assim. Estaria sim. Eu estaria falando dessa mesma forma. Sabe por quê? Porque eu tenho a convicção, a certeza de que ainda que eu morra, eu viverei em Cristo Jesus. Porque a morte não é o fim. A morte não é o fim. A morte é só o salário do pecado. A gente tem que passar pela morte porque nós somos pecadores. Todos nós vamos passar pela morte. Jesus não nos livrou dessa morte, desse corpo, e sim da morte eterna, que era pior, a morte da alma, do espírito, sabe? Mas Jesus prometeu, e Jesus, tudo que promete, Deus cumpre. O que Deus cumpriu no passado já se cumpriu, o que está acontecendo hoje é cumprimento das profecias, o que vai ainda acontecer é o que Jesus falou que vai acontecer, e vai acontecer. Então, vamos ficar em casa, nos protegendo e também protegendo os outros. Sim, lógico, a gente precisa se proteger, sim, né, para poder não se alastrar mais ainda, porque muitos vão morrer, mas muitos vão escapar, porque isso vai passar, como as outras enfermidades passaram também, né? Ainda hoje existe, mas não é esse terror que está causando esse coronavírus aí. Mas é assombro da população, mas também é sério, porque é sinal da volta de Jesus. Então, é uma coisa para se pensar. Vamos ficar ao lado de Jesus, vamos ficar ao lado de Jesus. Porque se você ficar em cima do muro, você pode cair para fora. É difícil cair para dentro, sim, para fora. Então, se posicione, aceite Jesus como seu Salvador, peça perdão aos seus pecados, porque Deus disse que nunca ninguém foi tão longe que o amor de Deus não possa alcançar. O amor de Deus é maior do que tudo, do que todos. Não existe enfermidade que se compare ao poder de Deus. Vamos confiar nesse Deus maravilhoso que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Esse Deus é quem pode nos salvar de todo o pecado, que a pior doença é o pecado em nós, entre nós. Então, é só esse Deus que pode nos livrar da morte eterna. Então, se prepara para o reino de Deus, se achegue a Deus, porque você pode dizer assim, mas eu já fiz tanta coisa ruim que não tem mais jeito para mim. Tem sim. Jesus salvou o ladrão que estava ali do lado dele no último momento da vida dele. Ele se arrependeu e Jesus salvou ele. Então, tem jeito para você sim. Só que precisa você decidir.
Jesus está esperando. Por que Jesus não voltou ainda? Porque está esperando por muitos de nós que ainda não se decidiu ficar ao lado dele. E Deus não quer que nenhum se perca. Por isso que Jesus não voltou ainda e está esperando. E também porque vai se cumprir tudo o que foi dito. Mas ainda faltam muitas outras coisas acontecerem. Muitas coisas absurdas ainda vão acontecer. Pode você ter certeza disso. Então, não vá duvidar. Não vá duvidar. Apenas confiar que tudo vai dar certo. O mais importante é a gente se achegar a Deus, se entregar a Deus de todo o coração. E se posicionar do lado certo. Porque está acontecendo uma guerra espiritual. Deus e seus anjos e o inimigo e seus anjos. Né? E quem é o vencedor? Aquele que já venceu na cruz. E o outro já está condenado. Então, por isso mesmo que ele sabe que pouco tempo resta para ele, que ele vai ser destruído, ele quer destruir um monte de pessoas junto, quer ter um monte de seguidores. Vamos ser seguidores de Cristo Jesus. Vamos se posicionar ao lado de Cristo Jesus. Porque esse é o nosso Salvador. É esse que morreu na cruz do Calvário, que venceu todo o mal. Venceu a morte por nós. Então, vamos louvar a Deus como fez Paulo. Paulo, quando estava nas prisões, começou a louvar a Deus. E é isso que nós devemos fazer também. No momento difícil da nossa vida, nós vamos glorificar o nome de Deus. É nessas horas que nós temos que glorificar o nome de Deus. As igrejas estão fechadas? Estão. Mas nossas bocas estão abertas para poder falar. E Deus envia o Espírito Santo, coloca a palavra na nossa boca, para a gente transmitir ao nosso próximo que Jesus te ama muito e Ele quer demais te salvar. Tudo que Ele quer é que você tome uma decisão ao lado dele. Quando um pecador se arrepende, os anjos de Deus fazem festa no céu. Então é isso. Aquele que saiu de perto de Cristo, volte. Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus te espera de braços abertos. E aquele que ainda não foi, busque encontrar esse Jesus na palavra de Deus. Eu estou aqui disponível, quem quiser estudar a Bíblia comigo. Eu ficarei muito feliz. Não tenho medo de receber em minha casa. Pode vir, não fique também com medo de sair de casa. Evitar certos lugares, tudo bem, mas é só isso. Mas buscar a Deus, não importa por onde você vai passar, Deus vai te livrar, porque Deus é muito bom. Antes de sair, ore em todos os momentos da sua vida e seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Temos que pedir perdão a Deus todos os dias, porque todos os dias nós erramos, mas não devemos desistir jamais dos caminhos de Jesus. E lá em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E em João 8,32, Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há outro meio de você encontrar Jesus se não for pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Um abraço a todos, um beijo, fica aí a pequena mensagem. Vamos se lamentar, orar por as famílias que perderam seus entes queridos e orar também por nós para que Deus nos proteja, nos livre de todo mal. E confiante, ficar forte e perseverante nesse caminho, jamais desistir da vida. Porque muitas outras coisas ruins ainda vai vir, coisas espantosas nos céus, muitas coisas, mas enquanto o verdadeiro evangelho do reino se pregado a toda criatura, não vai vir o fim, porque Deus não quer que nenhum se perca. Então comece já a procurar a palavra de Deus. Quando você tiver apto, todos tiverem encontrado esse caminho, Jesus volta, porque as profecias se cumprindo, a palavra de Deus se cumpre, e foi isso que Jesus disse. Um abraço, fica com Deus.